Eu sempre pensava que essa palavra vinha de francês ou espanhol, mas aparentemente vem de português. Eu também não sabia até recentemente. Olá! Eu espero que você está bem e em boa saúde. Já faz um tempinho desde meu último vídeo, mas hoje eu estou de volta com um novo vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre palavras na língua japonesa que tem como origem português. Não tem um monte de palavras japonesas assim, mas tem algumas. E eu achava muito interessante porque eu gosto muito de saber sobre origens de palavras numa língua. Aí eu fiz um pouquinho de pesquisa e eu queria muito compartilhar essas curiosidades ou conhecimento com vocês. Agora eu vou te contar um pouquinho de história japonesa. Os três primeiros europeus para chegar no Japão, elas foram portugueses. Aí elas chegaram no Japão em 1543. Principalmente chegaram para fazer negócios com o Japão, mas também queriam converter os japoneses para Cristo, porque nessa época as religiões mais importantes foram Shintoísmo e Budismo. Mas, então, foram os portugueses que introduziram o cristianismo para o Japão e por isso que o nome de Cristo em japonês é Cristo, que vem de português. Um monte de outras palavras ligadas ao cristianismo também vem de português, mas eu não vou mencionar todas aqui nesse vídeo porque seria um vídeo muito longe. Mas um exemplo é rosario, que é rosário. Outra palavra que também tem uma conexão com o cristianismo é uma comida japonesa, que é muito popular, que chama tempura. Foram os portugueses que introduziram para o Japão essa comida, juntos com o método de fritar. Tem algumas pessoas que falam que o nome da comida, tempura, vem da palavra temperar, mas outras falam que a palavra vem da antiga versão de falar temporada de quaresma, que é o período de 40 dias antes da Páscoa, quando tradicionalmente não pode comer carne, né? Aí os portugueses ensinaram aos japoneses essa tradição, né? Que durante esses 40 dias não pode comer carne. E eles mostraram para os japoneses como fazer peixinhos da horta, que é uma comida de Portugal. Nessa época em Portugal, muitas coisas ligadas ao cristianismo foram em latim. Aí em latim chamava essa época, esse período de tempo de quaresma, ad tempora quaresmae. Aí os japoneses confusaram esse nome com o nome da comida mesmo. Aí nasceu tempura, né? Depois, os japoneses mudaram um pouquinho a comida e desenvolveram a comida como é feito hoje. Tem um lugar no Brasil onde pode comprar tempura? Provavelmente tem, né? Provavelmente tem na Praça da Liberdade, onde tem muita comida japonesa, né? Eu gosto muito de tempura e eu recomendo muito para vocês também experimentar. Se você tem a chance de experimentar tempura, recomendo muito. Aí você me conta se você gostou ou não. Ok, vamos para a próxima. Agora que estamos falando sobre comidas, tem uma outra comida, é mais um docinho, na verdade, que chama konpeito. Vem de confeito de açúcar. No Japão, isso é um docinho muito famoso. Talvez vocês conhecem a filme de Miyazaki Hayao, que chama A Viagem de Chihiro. E lá também tem uma cena quando aparece konpeito. Mais uma outra comida é castera, que vem de pão de castela, que foi importado pelos portugueses. Mas aparentemente o sabor e a textura da comida tem mais similaridades com pão de ló, que é um bolo português. Então talvez tinha mais uma confusão com o nome da comida, né? Tem mais uma outra comida, e isso vai ser a última comida, eu juro, que é pão,
que vem de pão. Eu sempre pensava que essa palavra vinha de francês ou espanhol, mas aparentemente vem de português. Eu também não sabia até recentemente. Outra palavra é capa, que vem de capa de chuva. E mais uma outra palavra ligada com as roupas é botão, que vem de botão. A nona palavra, eu acho, é carta, que vem de cartas. Carta é tipo um jogo com cartas, né? Claro. Agora tem várias versões desse jogo. Eu não conheço todos, mas eu conheço a versão mais simples, que é para crianças. A última palavra é ombro, que vem da palavra ombro. É mais uma palavra que é usada por crianças. Ombro é quando alguém fica nas costas de uma pessoa. Quando a pessoa faz um passeio nas costas, a pessoa fica com as mãos nos ombros, né? Então, por isso que a palavra se tornou em ombro. É isso para hoje. Muito, muito obrigada por assistir. Eu espero que você gostou. Eu vou tentar apostar mais nesse mês, porque agora tenho mais tempo. Espero que você tenha uma ótima semana e eu vejo você mais tarde. Tchau!